Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse é o 6º episódio da série Ainda Dá Tempo. Como eu sempre falo no início, não sei se você já assistiu os outros episódios. Se não viu, você não sabe o que está perdendo. Vai lá no nosso canal, aproveita, assina o canal, faz parte da nossa comunidade, curte esse vídeo, ativa o sininho para que você não perca os próximos episódios dessa série que eu garanto vai transformar a sua vida. Meu irmão, vamos para a palavra? Nós vamos tratar hoje sobre uma das histórias mais famosas da Bíblia. Vamos falar um pouco sobre Sansão. Mas, como sempre, vamos tomar uma abordagem um pouco diferente da abordagem padrão. Vamos a Juízes 16, verso 4. Sansão é traído por Dalila. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te darmos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que se poderias ser amarrado para se poderem subjugar. Vamos pausar aqui. Meus irmãos, a história traz Sansão, né? Quem foi Sansão? Sansão, ele era nazireu. O que isso significa? Na época dos juízes, o nazireu, ele era alguém que tinha sido declarado, dado para Deus, para trabalhar na obra de Deus. Alguém destinado a isso, consagrado a isso, ungido para isso. Então o nazireu, ele não cortava o cabelo. Na verdade, ele não raspava nem o pelo do corpo. O nazireu, ele tinha uma vida, crescia dentro de um treinamento espiritual, tinha todo um preparo espiritual para ser juiz, para julgar a nação de Israel. Em uma época onde ainda não tinham reis, onde ainda não tinham os profetas. E aí vem Sansão, nazireu, e Sansão, após uma certa idade, demonstrou ter uma força física sobre-humana. Então Sansão começou a demonstrar grandes feitos através da sua força. E Sansão, ele odiava os filisteus. Nessa época existia uma guerra tamanha entre os filisteus e o povo de Israel. E Sansão, ele tinha essa missão de livrar o povo de Israel do domínio filisteu, da submissão do povo de Israel. Dito isso, Sansão, ele começa a ser uma pedra no sapato aos filisteus. E os filisteus buscavam encontrar qual era o segredo dele. O que consistia sua grande força? Então nós temos um jovem que ele nasceu prometido. Nasceu, digamos, em berço de ouro, direcionado. Desde o seu nascimento, toda a sua educação, ela foi direcionada. Ele nasceu para se tornar um juiz de Israel. Nasceu nazireu. E Sansão, quando começa a avançar em idade, ele começa a demonstrar que ele não tinha muito tato para lidar com isso. Começa quando ele escolhe uma esposa. Ele escolhe uma esposa filisteia. Até seu pai e sua mãe o questionam, dizendo: olha, você não achou uma moça em Israel que lhe agradasse aos olhos? Que você busca a filha de um incircunciso? Então, Sansão, ele começa a ir contra princípios e contra as tradições do seu povo. Por quê? Porque um jovem com muito poder, mas com pouca sabedoria. Isso lembra alguém nos dias de hoje? Quantos exemplos nós temos disso? Pessoas que nasceram prometidas para algo, preparadas para algo, passaram a vida sendo direcionadas para algo,
e parece que no meio do caminho alguém se esqueceu de perguntar o que é que ela queria. E depois que ela tem um poder, esse poder faz com que a pessoa desande um pouquinho, saia um pouco do padrão. E isso tem um preço a pagar. E o Sansão, ele sai do padrão. Ele procura uma esposa fora do povo de Israel. Ele, como nazireu, como juiz, ele não podia ter feito isso. E tem lá o problema, ele acaba não ficando com essa esposa, o pai dela dá para outro e tal. Vamos avançar a história e chegar em Dalila. E Sansão chega em Dalila, uma moça de quem ele se afeiçoa. Só que essa moça já mostra do princípio que não é alguém lá de muita confiança, né? E é isso mesmo. Em nossos relacionamentos nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas a quem nós damos crédito, as pessoas a quem nós damos valor às palavras, porque acabamos dando valor àquilo que não tem valor. Nós acabamos dando um valor sólido a algo que tem um valor relativo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então Dalila, ela chega em Sansão já vendida. Alguém já tinha comprado ela. Cada príncipe daria a ela 1.100 ciclos de prata para ela descobrir o segredo de Sansão. E aí vem essa parte aqui. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila pergunta a Sansão qual o segredo do poder dele. Ali ele já entendeu o que ela queria. Mas sabe o que acontece? Quando a altivez ela toma conta do nosso coração, a gente começa a brincar com o que não deve ser com o que não deve ser levado na brincadeira. A gente começa a tratar com desdém algo que é perigoso. Essa imaturidade do Sansão, ela vai custar um preço caro. Porque ele percebe a intenção de Dalila. Por que ela estaria perguntando qual a forma teria de subjugá-lo? Uma filisteia perguntando isso a ele. E ele diz uma brincadeira, ele dá uma receita falsa. No outro dia, ela esconde homens no quarto dela, amarra ele com esses 7 tendões secos. Claro que os tendões não seguram a força de Sansão. Ele se solta, mata os homens e leva numa brincadeira, algo que não se deve brincar. E na vida nós vemos vários jovens fazendo isso. Pega um carro que o pai deu, um carrão, em vez de trazer mais responsabilidade para sua vida, ele causa um acidente, morre, mata gente, bebe, é irresponsável com o poder que lhe foi dado, porque é jovem e inconsequente. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente brinca, com aquilo que a gente não leva a sério. Ele é um prometido, ele é um juiz. Ele tinha que se colocar no lugar dele, cumprir com a tarefa dele com o seu povo e com Deus. Mas ele prefere brincar com isso. Dalila volta e diz: olha, você está zombando de mim. Você precisa me dizer como você pode ser amarrado, qual é o seu segredo. E ele volta a brincar e ele diz: olha, se me amarrarem bem com cordas novas, com que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei. Dalila volta a amarrar ele com cordas novas, volta a deixar homens escondidos no quarto para matá-lo. Só que ele estava brincando, ele se solta e mata todo mundo de novo. Mais uma brincadeira, ou seja, tinha tudo para Sansão ter percebido essa armadilha. Mas a altivez precede a queda. Toda vez que você é altivo, você vai cair. Porque o seu orgulho, a sua vaidade, você começa a se achar intocável. Não, ninguém vai tocar em mim, ninguém vai mexer comigo, eu sou muito forte, sou muito poderoso, eu tenho títulos, eu tenho nome, eu tenho promessa de Deus do meu lado, eu tenho dinheiro, eu comando o povo de Israel. Não é assim. A vida não é assim. Não se pode ser altivo, não se pode achar que você dá conta de brincar com o que é perigoso.
de brincar com as promessas, de brincar com situações, de brincar com a vida dos outros. E Sansão brinca de novo. E Dalila continua perturbando ele, continua dizendo que ele está zombando, continua chorando, continua importunando, continua molestando ele. São palavras que estão na Bíblia. Até que a alma dele tem uma impaciência de matar, ou seja, até que ele se ira de tanto ela perguntar o que é que faria ele fraco. E na ira, ele descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha o que a ira nos causa. Eu acabei de falar, a altivez precede a queda. Através da altivez, ele abriu a porta para a ira. E no que ele se irou, ele falou demais. E aí a brincadeira que ele devia ter percebido, com certeza ele percebeu o que Dalila queria, mas ele achou que podia lidar com a situação. A partir do momento em que ele irou, se limitou à visão, se limitou à mente, e ele falou que não podia. De novo eu trago para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente irado fala o que não deve, faz o que não deve, toma decisões que não deve, e uma simples decisão, uma ira que ele podia ter respirado um pouco e pensado, a partir de uma coisinha, ele entrega o segredo dele. E a Bíblia diz que Dalila viu que tinha descoberto o segredo. Chama mais uma vez os príncipes. E a Bíblia diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor já tinha se afastado. O Senhor deu várias chances a ele de parar de brincar, de parar de mexer com coisa séria, de parar de ser altivo, de parar de ser orgulhoso, de parar de achar que a vida é do jeito que você quer, da forma que você quer. Você jovem que tem esse ímpeto, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Sansão era igual a você. Só que ali o Senhor já tinha se retirado. E os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Cegaram Sansão, prenderam Sansão, colocaram nele grilhões de bronze e fizeram com que construíram um moinho para que ele ficasse o dia todo girando esse moinho enquanto preso. Então Sansão passa de juiz de Israel, que era a autoridade máxima do povo, a um cego, escravo, girando moinho. Por quê? Porque não prestou atenção aos sinais, porque não seguiu o seu propósito, porque não foi cumpridor de princípios, porque se deixou levar pelo eu quero. O eu quero colocou Sansão em uma situação de humilhação, em uma situação de escravidão. E o povo começava a zombar de Sansão. As pessoas mandavam vir Sansão para que nos divirta. Sansão no cárcere, ele começou a virar o bobo da corte. Se reuniam e traziam Sansão. A Bíblia diz: mandai vir Sansão para que nos divirta. Ele virou um bobo da corte. Olha só, quanto potencial, tudo nas mãos, mas o eu quero transforma Sansão, cego, fraco, escravo e agora bobo da corte. Mas eu pergunto, você, nessa situação, você que já foi rei e agora está quebrado,
Você que já mandou em tudo, que já foi juiz e agora é escravo. Escravo do vício, escravo do dinheiro, escravo do pecado, qualquer coisa que lhe aprisione. Você que está passando por isso, que está nessa mesma situação, você acha que ainda dá tempo? Dá para retomar? Dá para fazer alguma coisa? Dá para cumprir ainda seu propósito? Não importa a idade que você está, não importa a situação que você está, não importa o lugar onde você está. O que comanda você é a sua posição diante do problema. O que você vai fazer a partir do que fizeram com você. É isso que determina a sua vida. E é essa a maior lição que Sansão deixa para nós. Além de toda essa lição de que ele foi ignorante, de que ele foi altivo, de que ele foi de que ele seguia seus próprios desejos, de que ele procurou descumprir princípios, de que ele não cumpriu a própria lei. Além disso, Sansão, depois de cego, vazaram-lhe os olhos, quebrado, porque escravo não tem dinheiro, não manda mais na própria vida, não tinha mais nada, perdeu todo o poder que tinha, fraco de força, não tinha mais força alguma, bobo da corte. Mas Sansão, ele parou para queimar um pouco mais pela última vez, para trazer um pouco mais de Deus para o coração. E Sansão, ele pede ao jovem que guiava ele, ele pergunta ao moço: olha, onde é que estão as colunas de sustentação dessa casa? Me guia até lá. E o moço leva ele até perto das colunas, ele toca com a mão esquerda em uma, toca com a mão direita na outra. E a Bíblia diz: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. De novo eu digo, a altivez precede a queda. Agora foi ao contrário. Enquanto Sansão se escorava nas colunas de sustentação, eles olhavam aquele homem agora cego, fraco, escorado nas colunas e se divertiam. Sansão não pode mais nada. Sansão dá tempo mais nada na vida dele, tá acabado. Só que a Bíblia diz que Sansão clama ao Senhor e diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dá força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão, ele clama ao Senhor. E pela primeira vez em muito tempo da história, Sansão conversa com Deus. A força nunca foi o cabelo. A força era Deus, era a graça de Deus. A força era o contato, era a intimidade, era estar com Deus, era manter os olhos em Deus. E Sansão, quando ele para e clama ao Senhor, me dá essa uma vez só, Senhor. Retoma essa força para mim uma só vez. Enquanto Sansão clamava e estava escorado nas pedras de sustentação da casa, a Bíblia diz que esses 3.000 homens e mulheres olhavam para Sansão e se divertiam. Olha só, ele clamando por força. Deus dele não vai atender, já foi. Esse homem já está derrotado. E agora, de uma forma contrária, a altivez leva à queda. Eles podiam ter impedido Sansão? Podiam. Mas a altivez, não, está tudo ganho. Está tudo conquistado. Eles não contavam com a presença de Deus. E Sansão, ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E Sansão cumpre seu princípio. Ele nasceu para livrar Israel dos filisteus.
e no último momento de sua vida, clamando a Deus, ele se conscientizou que ainda dava tempo, que ele ainda podia cumprir seu princípio. E é o que eu te digo, dá tempo ainda. Você ainda pode cumprir seus propósitos. Você ainda pode agir com princípios. Você ainda pode fazer aquilo que Deus trouxe você ao mundo para fazer. Mesmo que você seja o bobo da corte, mesmo que você seja o escravo, mesmo que tenham lhe vazado os olhos, clame a Deus que dá tempo. E Sansão matou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. Ele que durante 20 anos foi juiz de Israel. Amém?